Olá, pessoas, beleza? Seguindo o estudo da transformada de Laplace, hoje com a função delta de Dirac. Vamos lá! Tópicos de transformada de Laplace 4. Aplicação da transformada de Laplace na função pulso. Pessoal, a função pulso também é chamada de função delta de Dirac. É uma função altamente moderna, porque ela já veio depois de 1900, quando os físicos se depararam com a necessidade de se representar matematicamente funções altamente concentradas. Como assim? Por exemplo, quando a gente dá uma tacada numa bolinha de sinuca. Naquele infinitésimo de tempo onde eu dou a tacada na bolinha, ali eu tenho uma força altamente concentrada. No infinitésimo de tempo, quando eu fecho a chave de um circuito elétrico, eu posso ter ali uma carga altamente concentrada. Então, a função delta de Dirac veio para ilustrar matematicamente esse tipo de fenômeno. Então, ela é definida como, ó, eu tenho aqui, ó, delta de x é igual a zero, se x é diferente de zero, e infinito se x é igual a zero. Esse x aqui para qualquer variável representativa. Graficamente, está aqui o gráfico dela. Botei uma flecha infinita em zero para indicar que ela é altamente concentrada. Se eu tenho delta de x menos a, eu faço um deslocamento, eu faço uma translação em A. Se eu tivesse, da mesma forma que se eu tivesse delta de x mais a minha concentração ia estar para o lado de cá. O que eu tenho que chamar atenção é que a função delta tem diversas propriedades matemáticas. Ela é uma função par, a área abaixo da sua curva é igual a 1. Então, a gente não consegue ensinar para o computador, se a gente tem uma rotina computacional para aplicar, eu não consigo ensinar isso aqui para o computador, mas eu consigo, utilizando, desde que cumpra todas as propriedades, ensinar isso aqui. Então, eu represento normalmente uma função delta de Dirac, computacionalmente, como uma função gaussiana. Normalmente mais estreita que essas aqui, eu fiz a gaussiana tradicional, né? Que a gaussiana também tem área 1, né? E eu fiz aqui uma mais concentrada, mas a gente normalmente aperta mais para eu poder mostrar para vocês aqui na tela. Eu fiz ela mais larguinha, mas normalmente se representa a delta de Dirac como uma gaussiana ou uma função, um retângulo bem fininho, desde que eu tenha área 1 e que seja uma função par. Nós estamos interessados na transformada de Laplace na nossa mini aula. E daí, utilizando as propriedades da função delta, a gente consegue determinar que a transformada de Laplace da delta de Dirac é igual a 1. E a transformada de Laplace da delta com um deslocamento, com uma translação, é E na menos AS, essa exponencial. Se tu te lembrares aí lá da Heaviside, não, a gente não tem uma ideia que isso aqui, que a transformada de Laplace da delta de Dirac da Heaviside tem algo em comum. Dá uma olhada na minha penúltima aula, na aula anterior, onde eu falo da função degrau unitário. As funções pulso e a função degrau, elas têm uma correspondência, uma é a derivada da outra, dá uma pesquisada aí. Por isso que apareceu esse E na AS aqui, também veio das propriedades de integração da função delta de Dirac. O exercício que eu separei para vocês é um exercício que eu apliquei ainda no último semestre da minha turma de cálculo avançado. Diz assim, ó, uma massa presa a uma mola é liberada do repouso 1 metro abaixo da posição de equilíbrio para o sistema do tipo massa-mola e começa a vibrar. Após π meios segundos, a massa é atingida por um martelo, exercendo um impulso sobre a massa. O sistema é controlado pelo problema de valor inicial, em que x de t indica o deslocamento a partir do equilíbrio no instante t. Então, eu tenho lá a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais 9 vezes a posição. Esse 9 aqui certamente é a constante elástica do material que é feita a mola, não está considerando a massa, que eu nem te informei a massa, já está modelado o problema, menos 3 delta de Dirac de T menos meios. Tu está enxergando que a delta de Dirac está representando justamente a fonte do movimento, aquela em π meios foi quando a gente teve uma força altamente concentrada. Resolve o problema diferencial com o auxílio da transformada de Laplace. Muito bem. Então, a gente vai aplicar a transformada de Laplace em todos os termos do meu problema. Escrevi um Laplação aqui para indicar que eu vou aplicar Laplace em todo mundo. Quando eu aplico Laplace na derivada segunda, eu encontro S quadrado, transformada de Laplace do x de t, menos S
x em zero, função em zero, menos a derivada em zero, mais 9 transformado de Laplace da função, transformado de Laplace da função x de s, igual a menos 3 transformada de Laplace da delta de Dirac, e na menos π meios de s, acabamos de ver ali na lâmina anterior. Ora, aplicando as condições, está dizendo que ela parte do repouso, então a derivada primeira é zero, então esse cara aqui anulou, e que ela está 1 metro abaixo da posição de equilíbrio, então a posição inicial dela é menos 1. Então, este cara aqui é menos 1. Vou botar o x de s em evidência, aí ficou s ao quadrado mais 9, igual a menos 3 e na menos π meios de s. E esse cara aqui, ó, menos s vezes menos 1 dá mais s, veio para cá, menos s. Ora, percebe que esse eu posso isolar o x de s, passando tudo isso para lá. Tá multiplicando, passa para lá dividindo. Vou botar esse termo aqui primeiro. Menos s, s ao quadrado mais 9, menos 3, e na menos π meios de s, tudo sobre s ao quadrado mais 9, porque ele passou dividindo todo mundo. Pessoal, essa é a solução do problema no espaço transformado, no espaço frequência. Eu quero no espaço-tempo, o que nós queremos é x de t. Ora, x de t é a transformada inversa do x de s. Então, pessoas, para a gente fazer a transformada inversa, para a gente determinar a função dependente do tempo, vou precisar fazer a transformada inversa de toda essa expressão. Transformada inversa de s sobre s ao quadrado mais 9, eu coloquei como um lembrete aqui, ó. Transformada de cosseno de at é s sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Então, o a ao quadrado é 9, então meu a vale 3. Então, isso aqui é menos cosseno de 3t. Agora aqui, menos 3 e na menos π meios de s sobre s ao quadrado mais 9, percebe que isso aqui, deixa eu pegar o vermelhinho, ó, 3 sobre s ao quadrado mais 9, tá aqui, ó, a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado é o seno de at. Então, aqui eu tenho um seno de 3t. Só que tem o e na menos π meios de s. Cata lá na aula da função pulso, tem uma função pulso aqui, tem um deslocamento aqui. Então, aqui nesse cara aqui, eu tenho menos, desse menos aqui, seno de 3t. Só que a minha função está deslocada, porque eu tenho um heaviside multiplicando aqui. Então, vai ficar seno de 3t menos π meios, vezes o degrau unitário em π meios. Eu ligo a função em π meios. Essa expressão aqui me determina a posição desta massa pendurada nesta mola para qualquer tempo. Está perguntando nesse problema também o que ocorre com o movimento da massa logo no instante em que é atingida pelo martelo. Ora, o instante em que é atingida pelo martelo é o instante π meios. Ó, pessoal, quando t é π meios, eu tenho cosseno de 3 π meios, rosca. Aqui, π meios menos π meios, rosca também. Então, naquele infinitésimo de tempo em que eu bati no martelo, o nosso movimento vira zero. Significa que eu tenho uma descontinuidade ali. Naquele infinitésimo de tempo, ela dá uma paradinha e segue de outra maneira. Para ilustrar isso, eu fiz o gráfico, ó. Eu já separei a função antes de π meios e depois de π meios, que ela vale essa função aqui no meu degrau em π meios. Então, se tu observar isso aqui, ó, em vermelhinho aqui, eu tenho o menos cosseno de 3t. Tá aqui o movimento. Se eu não tivesse a martelada, ela ia ficar fazendo esse movimento vermelho, sempre essa ondinha vermelha. Agora, no momento da martelada, aqui, deixa eu pegar o verdinho, aqui, ó, quando t é igual a π meios, ela para, ó, tá vendo que a posição dela é zero, e eu tenho uma amplitude, o meu movimento é ampliado por essa curva azul, que representa o cosseno de 3t menos seno de 3t. Então, meu movimento amplia por causa da batida. Então, lembra sempre, a resposta matemática tem que ser sempre coerente com o problema físico. E assim termina mais uma mini aula. Seguiremos na nossa jornada do cálculo 1 ao cálculo avançado na sexta-feira. Agora eu fui.
Beijos meus e do caboclo.